Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à edição dessa sexta-feira, dia 25 de julho de 2025, do Cidadania SL, seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Hoje eu vou falar de Lula, vou falar de Mário Fernandes. Lembra quem é Mário Fernandes? Alexandre de Moraes, Marcos Duval e mais outras coisinhas. E Trump, né? Vamos falar de Trump? Vamos falar de Trump. Olha aqui. Senadores da oposição lá, do Partido Democrata, 11 senadores enviaram uma carta dizendo que as tarifas de Trump são um claro abuso de poder. Senadores democratas enviaram uma carta ao presidente dos Estados Unidos contestando as tarifas de 50% impostas às importações do Brasil. Ontem, tá? Eles enviaram a carta ontem, foi publicada no The Washington Post. É isso aí. Os 11 parlamentares de oposição, que assinam o documento encaminhado à Casa Branca, acusam o republicano de claro abuso de poder e afirmam que ele está usando a economia americana para interferir em favor de um amigo. A gente sabe que tem muito mais coisa do que isso, tá? Ontem eu trouxe aqui a questão das terras raras, dos minérios, tem a questão do PIX, o quanto atrapalha as empresas de cartão de crédito, Visa, Mastercard, Diners, essas porcarias todas, são quase todas elas estadunidenses. Então tem muito mais coisa do que só um apoio ao Bolsonaro. Eu diria que o Bolsonaro é a menor das situações nessa questão da taxação. Tem muito mais coisa por trás disso aí. Aspas aqui para a carta. Escrevemos para expressar sérias preocupações sobre o claro abuso de poder presente em sua recente ameaça de iniciar uma guerra comercial com o Brasil. Interferir no sistema legal de uma nação soberana estabelece um precedente perigoso, provoca uma guerra comercial desnecessária e coloca cidadãos e empresas americanas em risco de retaliação. Os democratas, que são minoria no Senado americano, né, argumentam que uma retaliação do Brasil aumentaria os custos de vários produtos para famílias e empresas americanas. Destaca que o país importa mais de 40 bilhões de dólares por ano do Brasil, sendo 2 bilhões só de café, e que o comércio bilateral sustenta cerca de 130 mil empregos nos Estados Unidos. Tá tudo aqui. E o The Economist, que é a bíblia dos liberais, neoliberais, extremamente conservador, detonou hoje o tarifaço do Trump. Não é um jornal lá de Cuba ou da China. Não. É a bíblia desses economistas liberais do livre mercado, essa merda toda, detonando a taxação de Trump. Ele tá ficando sozinho, não que se preocupe muito com isso, mas está. E aí o que acontece? Isso aqui está no blog do Valdo Cruz, lá no G1. A equipe de Lula ouviu nos Estados Unidos que Trump não autorizou diálogo da Casa Branca com o Brasil. Lembra, eu falei ontem que uma comissão de senadores foi enviada para lá, multipartidária, tá bom? Tem senador do PL, o astronauta foi, tem uma outra mulher lá que eu não lembro o nome, também é do PL e tal. E eles foram informados só. Eles vão, hoje, embarcaram hoje para os Estados Unidos, em busca de abrir um canal de negociações no território estadunidense sobre o tarifaço do Trump. A ida da comissão é vista com apreensão por diplomatas brasileiros e está sendo boicotada por quem? Pelo Eduardo Bolsonaro, o bananinha do Partido dos Larápios de São Paulo, e pelo blogueiro Paulo Figueiredo, filho de ditador. Interlocutores do presidente Lula que estão em Nova York contaram ao blog do Valdo aqui que o presidente dos Estados Unidos não autorizou sua equipe a abrir diálogo com o Brasil. Existem conversas com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, o Howard Lutnick, como revelou ontem o vice-presidente Geraldo Alckmin. Mas o recado que os negociadores têm ouvido é que tudo está centralizado na Casa Branca, ou seja, está tudo na mão do Laranjão. E ele não quer conversar com ninguém, é basicamente isso. Do outro lado, o presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, que nome, hein? Comentou com amigos que teve várias conversas nos Estados Unidos, onde está em missão na ONU, e ouviu que realmente Trump não está permitindo reabertura de negociações com o Brasil.
Então é o seguinte, o cara colocou, anunciou, tá tentando fazer um sequestro do Brasil, uma chantagem maldita, porca. Ele não quer conversar. O Lula falou hoje, eu não sou de briga, mas se ele quer brigar, a gente vai brigar. E é isso que ele tem que fazer mesmo. Aí fica muito claro, a gente tem de um lado quem quer que o Brasil abra as pernas para os Estados Unidos, que é a família Bolsonaro, muitos do PL, a estrume direita, aquele bando de idiota que levantou a faixa do Trump lá na Câmara essa semana, o Tarcísio. E você tem a galera que está defendendo a soberania nacional. Teve um evento hoje, lá no Largo São Francisco, a Faculdade de Direito da USP, tá? Ao final do ato, 8.664 assinaturas foram coletadas em uma carta em defesa da soberania nacional. A Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no Largo São Francisco, foi palco na manhã de hoje, sexta-feira 25, de um ato em defesa da soberania nacional, com a presença de juristas e entidades da sociedade civil. No ato foi lançada em defesa da soberania uma carta, tá? Em resposta a essa porcaria, essa taxação do Trump, que tem um monte de coisa, como eu já disse hoje, tem várias coisas por trás disso aí. E tinha muitas lideranças de esquerda, não tinha ninguém da extrema direita nem do centrão. Por que será? Isso aqui agora não é hora de ter esquerda, direita, é hora de ter Brasil. De que lado você tá? Você tá do lado do país que tá tentando ferrar o nosso, ou você tá do lado do nosso país? Não tem outra discussão. Hoje a situação é essa. Depois volta a esquerda, direita. Tudo bem. Hoje não. Se você não consegue enxergar isso, talvez você tenha algum problema de cognitivo, sei lá. Deve estar com alguma coisa meio errada aí na sua cabeça, tá? Zé Dirceu falou no ato. O ato une todos aqueles que defendem a democracia, a soberania nacional e não aceitam interferência externa em assuntos brasileiros. É defender a economia popular porque esse tarifaço, essa ameaça de sanção afeta as famílias brasileiras, o emprego do trabalhador brasileiro e afeta o desenvolvimento econômico do Brasil, que precisa de uma revolução tecnológica, de uma mudança na estrutura tributária e financeira. Como o Brasil é uma potência, ele contraria interesses do império, dos Estados Unidos, no caso. Disse o Zé Dirceu. Tem várias outras pessoas falando aqui. O advogado Marco Aurélio de Carvalho, do Grupo Prerrogativas, disse o seguinte: é um ato muito importante que dialoga com outros atos que já foram feitos aqui. O país segue dividido pela intolerância e pelo ódio. E as nossas instituições estão sendo atacadas pelo presidente Pato Donald e por seus aliados, a família Bolsonaro. As nossas instituições, a independência do nosso sistema de justiça e a soberania do país. Não estamos aqui para fazer um chamado ao país para que permaneça em estado de vigilância e alerta contra esses arroubos autoritários. Nós estamos aqui, ele disse. Tá bom? Então, leiam aqui, tá bom? Matéria tá aqui na descrição do vídeo. Aí você fala o quê? Me diz. Como que a opinião pública está enxergando o que está acontecendo? Saiu pesquisa hoje. A maioria dos brasileiros apoia medidas cautelares aplicadas a Bolsonaro pelo STF, diz pesquisa. Pesquisa Pulso Brasil e PESP, divulgada nesta sexta-feira, hoje, mostra que a maior parte dos brasileiros concorda com a decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF, que determinou o uso de tornozeleira eletrônica e impôs outras limitações a Jair Bolsonaro. Segundo o levantamento feito com 2.500 pessoas, as medidas cautelares impostas pelo STF a Bolsonaro são consideradas adequadas ou leves por 54% dos entrevistados. Adequadas 29%, leves 25%. Já 43% dos pesquisados avaliam as medidas cautelares como descabidas ou exageradas. Descabidas, o velho e bom 30%, eu falo, é o número mágico das antas fascistas bolsonazistas. Esse número aí é difícil mexer. Então 30% deles. E exageradas 13%. A mesma rodada de pesquisa abordou um outro tema. Qual o principal representante da direita no Brasil?
Jair Bolsonaro foi o mais citado com 46% de referências. Em segundo lugar veio o Tarcísio, bem distante com 13%. Depois vem empatados. Quem? O Caiado, o Ratinho Júnior e o Zema com 3%. Ah, ou seja, não tem ninguém. Tá bom? Então, a maioria pensante da população concorda com o que o STF está fazendo. Porque o STF só está cumprindo a lei. Na verdade, até de maneira tardia. Porque, como eu disse essa semana, eu não sei que ditadura é essa que permite um sujeito como o Bolsonaro falar abobrinha todo dia. Que ditadura é essa que permite o filho dele lá nos Estados Unidos trabalhando contra o Brasil? Que ditadura é essa que permite que o Marcos Duval fuja do Brasil? Mais um fugiu. Tá bom pra vocês o número de cagões? Olha lá. Marcos Duval driblou uma decisão de Alexandre de Moraes ao usar um passaporte diplomático para viajar para os Estados Unidos. E o que o Alexandre de Moraes fez? Ele determinou hoje o bloqueio das contas e chave Pix do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. O parlamentar viajou para os Estados Unidos quinta-feira, ontem. A informação foi dada inicialmente pela CNN Brasil. Além das contas bancárias, o bloqueio atinge todos os cartões e todas as chaves Pix registradas pelo senador. O Duval driblou uma decisão de Moraes ao usar um passaporte diplomático para viajar para os Estados Unidos. O passaporte dele foi apreendido ano passado, em agosto. Na ocasião, porém, o documento diplomático não foi localizado. Mano, que ditadura é essa? Me digam que ditadura é essa? Duval é investigado por possível obstrução de justiça após divulgar em suas redes sociais informações sobre o delegado da Polícia Federal, Fábio Shor. Aquele que o Eduardo Bananinha ameaçou essa semana também. Ele falou, ameaçando um outro, ele falou, pergunta pro Fábio aí se ele sabe da gente. O delegado conduz investigações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro do Partido dos Larápios e aliados do bolsonarismo. Em nota, o senador confirmou que usou o passaporte diplomático. Meu passaporte diplomático emitido pelo Ministério das Relações Exteriores está válido até julho de 27 sem restrição. Além disso, meu visto oficial de entrada nos Estados Unidos foi recentemente renovado com validade até 2035. E ele tá falando nas redes, ele gravou um vídeo falando que não, eu avisei o STF. Ele avisou, mas o STF não liberou. Foi bloqueado. Falou, não pode sair, não pode sair. E ainda assim, deixaram o cara sair. Que ditadura é essa, caros amigos? Me diga, que ditadura é essa? Que ditadura é essa? Eu queria entender, só isso. Ai, cara, outra pesquisa hoje, índice de aprovação de governo e STF é maior que o da Câmara e do Senado, mostra a pesquisa. A gente já sabia, né? A mesma pesquisa, a Pulso Brasil e PESP, só que essa foi divulgada ontem, tá? Mostra que os brasileiros aprovam mais o trabalho desenvolvido pelo governo federal e pelo Supremo Tribunal Federal do que o do Senado e da Câmara. O índice de aprovação do governo Lula saiu de 41% em março, foi para 40% em maio e em junho chegou a 43%. A desaprovação é maior, 51% em junho, mas é menor do que nos meses anteriores da pesquisa, quando chegou a 54%. Então a aprovação está subindo e a desaprovação está caindo, tá? Do STF, 43% aprova, 49% desaprova. Agora, o conceito do legislativo está bem abaixo desse patamar. O levantamento da IPESP, do Pulso Brasil IPESP, revela que somente 24% aprovam o trabalho da Câmara dos Deputados. A desaprovação chega a 63%. O Senado tem uma aprovação de apenas 25%, em contraposição a 61% que desaprovam a atuação dos senadores. É o que a gente já imaginava, né? Muito bem. Perdão. Agora, e o Mário Frias? Mário Frias é aquele outro imbecil dos bolsonaristas. Mário Fernandes, o general, que criou a ideia para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Ele depois ontem, no STF, do grupo 2,
General Mário Fernandes admite ser autor de plano para matar Lula e Moraes, o velho e bom punhal verde e amarelo, lembram? Muito bem. General, ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência do governo do Jair Bolsonaro, admitiu ontem ter idealizado o chamado Plano Punhal Verde e Amarelo. O documento previa o quê? Vamos lembrar sempre, o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. E tem mais um, né? Sempre, lembre-se sempre, tem um quarto elemento aí que não se sabe muito bem quem é, tá? Interrogatório no STF, o general Mário Fernandes disse que o plano não passava de um pensamento seu e um estudo de situação. Porque quem nunca pensou, não é mesmo, em matar, em fazer, em criar um plano para matar 3 pessoas? Você, óbvio, todo mundo já pensou nisso, é mesmo? É um estudo de situação que foi digitalizado. Ele nega ter apresentado o documento a qualquer pessoa. Aspas para ele. Lembrando sempre que nesse depoimento ele não tem obrigação de falar a verdade, o que eu acho um absurdo, tá bom? Mas o réu pode mentir para se salvar. É fantástico isso, né? Realmente, mas ele pode mentir. Ele disse o seguinte: esse arquivo digital nada mais retrata do que um pensamento meu que foi digitalizado. Um compilar de dados, um estudo de situação meu, uma análise de riscos que eu fiz e por costume próprio resolvi digitalizar. Não foi apresentado a ninguém, nem compartilhado com ninguém. Ele também confirmou ter imprimido o documento. Segundo ele, a impressão foi apenas para que pudesse ler melhor e não forçar a vista. Ué, mas para que ele precisava ler se era um negócio que estava na cabeça dele? Me diz. Ele alega ter rasgado o plano logo em seguida. De acordo com as investigações da PF, da Polícia Federal, 3 cópias do documento foram impressas no Palácio do Planalto pelo general. 40 minutos depois, ele teria dado entrada no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. Quem que estava lá? Jair Bolsonaro e o Mauro Cid. Questionado se apresentou o plano ao ex-presidente, ele negou. Eu ratifico, impossível. Eu imprimi para ler no papel, para não forçar a vista. Após isso, rasguei. Os caras são muito cara de pau, velho. Esse horário foi uma coincidência em relação à minha atribuição administrativa e logística como secretário executivo. Não compartilhei esse arquivo com ninguém. A Procuradoria-Geral da República questionou Fernandes sobre a impressão ter sido feita em 3 cópias e uma reimpressão em outra data com 1 mês de distância da primeira. Meteu o louco, disse que não lembra, né? Obviamente, ó, o general disse que não se lembra de ter imprimido mais de uma cópia do plano e disse acreditar ter sido uma configuração da impressora. Sobre a impressão em outra data, ele afirmou que a fez por ter tido uma nova ideia e alterado o documento. Deve ter pensado em matar mais alguém, não é mesmo? Uma pessoa criativa, não é? Um homem de bem, Deus, pátria e família, isso aí já caiu tudo, né? Impressionante. De acordo com as investigações da Polícia Federal, Jair Bolsonaro tinha pleno conhecimento do plano. Fernandes foi interrogado ontem pelo STF, essa é a última parte da fase de instrução, tarará. É muita cara de pau. E ele disse mesmo que ele que ele foi o autor do plano para matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Olha, vou te falar um negócio. E o Bananinha não deve ser caçado por faltas esse ano na Câmara dos Deputados. Porque essa cassação por falta é feita em março de cada ano. Então, em março, eles pegam lá, fazem o levantamento do ano anterior. Não, fulano faltou demais mesmo, tem que caçar, tal. Agora, o que eu não entendo é como ele não é caçado com tudo que ele está fazendo. Hoje, deu entrevista lá para alguma porcaria de estrume direita e disse pro Alcolumbre e pro Hugo Mota ficar esperto. Porque se não aprovar a anistia e o que o Trump tá querendo, vai ficar ruim para eles. O cara tá lá, sendo pago com o nosso dinheiro, e continua ameaçando o Brasil. E para falar em dinheiro, vamos falar de Minas de novo? A última de hoje. Ministério Público de Minas retoma penduricalho com custo de até 4,8 milhões de reais ao mês. Minas Gerais, onde o governador disse que as pessoas tinham que comer banana com casca. Matéria do Arthur Búrigo
e do Arthur Guimarães de Oliveira da Folha. O Ministério Público de Minas Gerais voltou a oferecer no mês passado aos promotores e procuradores a possibilidade de receber um penduricário somado aos vencimentos mensais como indenização por assistência médico-hospitalar. Pela redação atual, a medida se assemelha a um auxílio-saúde previsto em uma lei que foi derrubada em 2018 pelo ministro do STF, o Luiz Roberto Barroso, à época. A decisão do Ministério Público considerava que o benefício poderia ser incompatível com a Constituição por se configurar como acréscimo remuneratório genérico. A indenização voltou a ser prevista em lei complementar sancionada no fim de maio, preste atenção no nome da galera, tá? Por Matheus Simões, do Novo, vice-governador do Romeu Zema, também do Novo, que estava em viagem a El Salvador. O artigo da nova lei diz que é, aspas, facultado ao membro do Ministério Público receber assistência médica hospitalar ou indenização, limitada nessa hipótese a 10% do subsídio mensal, conforme critérios estabelecidos em resolução do Procurador-Geral de Justiça. A lei anterior, suspensa por Barroso, afirmava que era concedido aos membros do Ministério Público auxílio-saúde limitado a 10% do subsídio mensal, conforme critérios estabelecidos em resolução do Procurador-Geral de Justiça. Procurado, o Ministério Público afirmou que a lei atual foi sancionada após 2 resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público com diretrizes para a criação de programas de assistência à saúde suplementar e que foram editadas posteriormente à decisão do STF. Aspas aqui para a nota do órgão. A resolução CNMP número 268/2023 prevê como limite máximo o percentual de 15% do subsídio do cargo inicial da carreira, cabendo aos Ministérios Públicos Estaduais definirem seus percentuais dentro desse teto. No caso do Ministério Público de Minas Gerais, a legislação estadual estabeleceu o limite inferior de 10%, diz o órgão. Você aí, trabalhador, trabalhadora, quando você fica doente, quando você tem um problema, o que você faz? Vai no SUS e se lasque, né? A empresa não te ajuda, ninguém te ajuda. Os caras aqui recebem auxílio, eles já recebem um puta de um salário e eles têm auxílio de 10% ainda. Vocês entendem como tudo é uma briga de classe? Se você não entende, de novo, cognição não tá muito bem, tem alguma coisa meio errada aí dentro da sua cabeça. Talvez você devesse procurar ajuda profissional, tá bom? Foi isso o de hoje, sexta-feira, dia 25 de julho de 2025. Bom fim de semana para todo mundo, até segunda-feira.